Salve pessoal do Autoridade Concursos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais um podcast, exatamente, mais um podcast. Inclusive, se você não viu o último podcast do professor Augusto, acesse aí o Instagram, ou se já tiver no YouTube, veja também no YouTube que você vai ver como que ficou top, show de bola. E hoje, não diferente, nós teremos mais um podcast top. Inclusive, já estamos na live ao vivo, se você não sabe, acompanhe nosso Instagram para poder assistir ao vivo o podcast, mas se você perdeu por um acaso, está aqui no YouTube, estará também no nosso Instagram, beleza? Bom, sem mais delongas, para ir direto ao assunto, eu vou passar para o professor Vitor, para que ele apresente hoje a nossa convidada de honra. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí, podcast Autoridade Concursos, para você, futuro policial militar, beleza? Então vamos que vamos, hoje discutindo TAF. Para quem não está acostumado com a sigla ainda, teste de aptidão física. Estamos aqui com a Rafaela. Olá, boa tarde. Muito obrigado, Rafaela, pela presença. Eu que agradeço. Rafaela que é especialista nesse tipo de situação. Como que pega um gordinho assim igual eu e faz ele passar no TAF? A gente amarra ele na corda, põe ele, dá uns chicotada, brincadeira. Coloca elástico certo. na perna, peso no pé. É possível, com todos, independente da condição física, independente da condição financeira, independente de altura, enfim, é possível para todos. Beleza, show de bola. E é disso que a gente vai falar hoje, tá? Por que que nós da Autoridade Concursos resolvemos começar a falar de TAF, né? Você pode estar aí no nosso Instagram e falar, eles trabalham com um curso preparatório para a prova teórica da polícia, né? E é isso, de fato, que a nossa escola começou a fazer, é isso que a nossa escola faz de principal. E a partir de agora a gente está inserindo o TAF, então, o treinamento, a parte teórica de como se preparar para um TAF nos nossos cursos. Por que que a gente fez isso? Porque em 2018 nós enfrentamos uma situação que nos chateou muito, que foi um caso de um aluno nosso que foi aprovado na prova teórica para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, ou seja, para oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e quando aprovado na prova teórica, ele tomou um susto e nós também tomamos um susto, certo? Por quê? Ele tomou um susto de, eu não estava me preparando para o TAF. E nós tomamos um susto de, ele não estava se preparando para o TAF. Porque a gente tinha certeza. Que judiação. Exato, a gente tinha certeza que ele estava se preparando. E a gente não discutia muito isso em sala de aula com nossos alunos. E aí o que aconteceu? Ele resolveu se preparar para um TAF de oficial, que não é uma coisa fácil, né? Não é nada fácil. Então, e aí deu um problema. Porque ele tinha 3 meses para o TAF. E aí, geralmente, o tempo que você tem da prova teórica para o TAF é de 2 meses e meio a 3 meses. E aí, se você não está com o condicionamento físico em dia, e a nossa geração é uma geração que não tem o condicionamento físico em dia, você não consegue se preparar a tempo. Ele forçou o treinamento, sofreu uma lesão e perdeu a prova. E, Vitor, isso é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. São 7 anos trabalhando com pessoas que querem prestar o teste, né, querem ser aprovados, mas é muito comum, porque chegam lá na academia como se faltasse 2 meses, 1 mês. É possível? É possível que uma pessoa tão rápido assim consiga se preparar? Mas a pessoa vai ter que contar com muita sorte, entendeu? E não é brincadeira, e tem hora que a sorte não vale a pena, né? Então, a gente precisa preparar realmente com seriedade, compromisso o corpo, porque lá na hora a sorte pode ajudar? Pode. Mas, né, a gente tem que fazer a nossa parte principalmente. Exatamente, é disso que a gente vai falar hoje, tá? Então, comece a se preparar com antecedência. Ah, tá bom, Vitor. Começo a me preparar com antecedência, mas o que é o TAF, como é o TAF, quais exercícios vão ser feitos, como eu me planejo para me preparar com antecedência? É disso que a gente vai falar hoje, beleza? Show. Então, assim, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, Rafaela, é o seguinte, é em cima disso que a gente estava conversando mesmo. Ok, eu devo me preparar com antecedência, mas essa antecedência é quanto tempo e por que eu devo me preparar com antecedência, então? Certo? O que você tem para dizer para a gente a respeito disso? A primeira coisa que eu afirmo, não conte com a sorte. Você pode contar com Deus, mas com a sorte, não conte com ela.
Né? Porque a gente, Vitor, não é uma máquina, né? Nós não somos igual um engenheiro que programa na velocidade, programa na força que tem que ser feito. Então, você precisa de uma adaptação. E quanto antes você começar a fazer o exercício, mais você vai conseguir usufruir dos benefícios que o exercício vai te promover. Não digo só o benefício físico, mas também o benefício emocional, o benefício psicológico, principalmente nessa fase de muita ansiedade, de muito estresse, de muita concentração, né? Então, quanto antes você começar, é muito melhor. Principalmente se você é uma pessoa que ainda está estudando. Porque além de você preparar o corpo, a atividade física ela vai trazer o benefício psicológico, o relaxamento, a concentração. O exercício sequenciado educa a nossa mente a não desistir. Então, uma pessoa que faz atividade física constante, ela está se educando em não parar de estudar também. Então, ou seja, ela tem as suas metas, tem os seus compromissos. Né? E toda a parte fisiológica. Quando a gente fala fisiológica, a gente fala do corpo. Né? Então, a sua preparação muscular, porque é um teste que exige força muscular. Toda a sua preparação cardiorrespiratória que você necessita para a corrida, para o tiro. Toda a sua proteção de articulação, porque eu tenho certeza que você não vai querer chegar no dia da sua prova com alguma lesão, com o joelho machucado, com o músculo deslacerado que seja, né? Porque o problema não é a dor. A dor você toma um remédio e você passa. O duro é a incapacidade, porque não adianta, se você pode ter treinado, pode ter conseguido fazer todas as repetições, mas se no dia da sua prova você tiver com o seu corpo machucado, não adianta. O corpo não reage, o corpo não responde. Tem um ponto que a Rafaela levantou aí que eu acho muito interessante e que aconteceu comigo quando eu era mais novo. Esse fato de você já estar se preparando para o TAF ao mesmo tempo que você está estudando para a prova é muito importante. Quando eu era mais novo, antes de entrar na universidade, estava me preparando para o vestibular, né? Que eu prestei o vestibular. Eu sofri com isso também. Sofri com ansiedade, cabeça, você não consegue se concentrar nos estudos. E o médico indicou para mim na época isso. Cara, acorda um pouco mais cedo, vai fazer uma caminhada antes de sentar para estudar. Exatamente. Vai fazer uma corridinha. Cara, vocês não têm noção como isso muda a sua concentração na hora de estudar, te deixa mais calmo, menos ansioso, né? Oxigenação, né? Exatamente, eu acho isso muito interessante. Então, é mais um benefício de você começar a se preparar para o TAF ao mesmo tempo que você prepara para a prova. Outra coisa que eu escutei aí já algumas vezes, e é de gente que está desinformada, tomem muito cuidado com isso. Ah, não, eu não mando muito bem no TAF, mas eu vou arregaçar na prova. Aí no TAF eu caio um pouquinho na classificação. Cara, você está viajando. O TAF ele tem caráter único, exclusivo, eliminatório. Se você não fizer o mínimo, os caras te cortam. Você pode ter gabaritado a prova. Você pode ter acertado as 60 questões no caso da prova de soldado da Polícia Militar, pode ter feito a melhor redação do mundo, nota 1000 na redação. Se você não fizer no TAF o mínimo necessário, prova única de caráter eliminatório, você está fora. Sim. Certo? Então não adianta você estudar muito para a prova e não começar a se concentrar aí no TAF, beleza? E sem falar que a nossa condição física exige responsabilidade com a própria profissão. Porque se você é uma pessoa que está comprometido a ser um soldado militar, a defender as pessoas, a cumprir a sua função e seu papel com êxito, você necessita ter um corpo também em que você demande todas as funções, ou seja, você consiga executar todas as suas tarefas do dia a dia da sua profissão com clareza e com excelência. Porque, não sei se o pessoal sabe, mas é exigido também na polícia em que ano após ano você faça outros testes físicos, né? Então, ou seja, é inadmissível que um policial ele tenha uma incapacidade física, né? Porque não é só o corpo, é a mente e o corpo estão juntos. Imagina correr atrás de um bandido. Exatamente. Tem que estar correndo bem, né? Então, é uma responsabilidade com a própria função. Exatamente, é verdade, senão vai passar vergonha, né? Tomar cuidado com isso, pessoal. Mas beleza, maravilha. Ó, pessoal que tá assistindo pela live aí, se tá assistindo ao vivo, mande perguntas, tá? Temos uma pergunta, produção? Confere? Do Ivomar. Manda aí, produção. Fala, Ivomar Lopes. Beleza? Que temos.
Ah, tá. Beleza. Como é o processo, então, eliminatório no TAF? Qual é o mínimo que eu tenho que fazer? Quais são as atividades que eu tenho que exercer? Quais são os exercícios que eu tenho que fazer? Né? É boa, Ivomar. Era a próxima pergunta que eu ia fazer para Rafaela. Quais são os exercícios cobrados no TAF? Exatamente. É o seguinte, são 4 exercícios. A flexão de braço, né, que exige a força muscular. O teste abdominal, eu tô falando uma linguagem bem simples, mas se ele entrar no edital, tem o nome específico, enfim, do exercício. O abdominal, a corrida de 12 minutos, né? E o tiro de 500 metros. Seguinte, existe uma tabela de numeração e pontuação. E essa tabela vai ser analisada. Então, assim, você tem um tempo exato para fazer o exercício e a quantidade de repetição. Vamos pegar lá o abdominal. Um exemplo, são 60 segundos e você precisa fazer uma quantidade. Existe uma quantidade mínima, né? E a máxima, no caso aí, seria um abdômen por segundo, mais ou menos. Mas existe um mínimo e isso tudo está tabelado. No final disso, vai ser somado todas as suas pontuações e aí você tem um mínimo de aprovação, que são 201 pontos. Né? Então, assim, existe essa tabela. Eu acho que até no final da live, enfim, vocês podem disponibilizar, porque são muitos números, né? Então, eu não trago de cor. Mas marca isso. Você precisa fazer o máximo que você puder. E se acontecer, no caso, de você ir muito bem na prova teórica e desleixar do físico, você está perdendo uma puta de uma oportunidade. Entendeu? Então, deu o máximo, deu sangue, deu sacrifício no físico, tá? Essas pontuações, elas são diferentes para homens e para mulheres, tá? Então, existe essa tabela, eu vou estar disponibilizando, depois vou enviar aqui para os meninos, tá? Mas lembra disso, 60 segundos você precisa dar o seu máximo. E o seu máximo eu tenho certeza que tem que ser, tipo, acima de 45, entendeu? Repetições. Beleza, isso é muito importante. Anota aí em produção, vamos colocar um postzinho, então, com a tabela de ponto, mínimo que precisa fazer lá no Instagram, do mínimo que você precisa fazer de cada atividade. Eu lembro da corrida. A corrida são... Em 12 minutos você precisa correr 2 quilômetros, né? Isso. Além disso, tem o tiro de 50 metros. Exatamente. Além disso, exatamente. Tá. Aqui é bom a gente lembrar que a gente está falando da prova de TAF para soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá? Vitor, vou prestar o oficial também. O oficial é um pouquinho diferente. Tem, se eu não me engano, tem até natação. Tem a barra, tem a natação, né? Muda é diferente um para homem e para mulheres também. Exatamente. Então tem esses detalhes aí. A gente vai disponibilizar então isso aí na forma de postzinhos, porque é só uma informação visual para você ler, né? Sim. O que é interessante aqui, né? Interessante a gente falar um pouquinho sobre cada exercício que vocês vão ter que praticar e como vocês vão evitar lesões nesses tipos de exercício, né? Então, eu gostaria, Fela, que você falasse pra gente, então, um exercício que cai que ele tem que realizar é este. Como que ele faz esse exercício para evitar lesões, né? Como que você me fala isso? Por exemplo, a flexão de braço, ela tá presente? Tá, vamos pegar a flexão então, né? O candidato, ele se posiciona na frente do examinador, né? E aí você tem uma voz de comando, né? Agora se prepara, vai, ok. Vão estar com o cronômetro também, né? No caso da flexão, né? As meninas que estão presentes não se assustem. Há uma diferença para homens e para mulheres, né? Ou seja, o teste respeita a biomecânica feminina e dá um apoio, que seria um banco, né? Um banquinho mais ou menos de 30 centímetros para ela estar apoiando o joelho. Mais um exemplo da flexão, né, que todo mundo acha que é um exercício complicado, mas não é. Exige força muscular e técnica, exatamente isso. O examinador, sendo bem sincera, tá? Ele vai prestar atenção na sua técnica. Então, seja detalhista, né? Cotovelo perto do tronco, as mãos paralelas ao ombro, um pouquinho afastado. Que mais? Dedos indicadores para frente, né? Inclusive, a gente pode mostrar isso numa ilustração também ou numa foto, é bem bacana, né? Levar o músculo peitoral, né? Levar o peito abaixo, né? Você flexionar o seu cotovelo e estendê-lo totalmente. Essa é a técnica da flexão de braço. Então, você tem que prestar atenção em pontos específicos, né? Então, flexão de cotovelo em 90 graus, esticamento, né? Ou seja, extensão completa do cotovelo, dedos indicadores para frente.
Que mais? Outro ponto que a gente tem, né? Eles pedem 10 centímetros do chão, né? Um pouco menos. Então, que você desça pelo menos até 10 centímetros em relação ao solo. Posso levantar um detalhe sobre isso? A gente, no Autoridade, já tivemos um aluno também que reprovou no TAF na flexão justamente por causa disso. Ele se posicionou, o examinador liberou para ele fazer, então o aluno contou para mim, tá? Então eu tô repassando para vocês. Esse é um caso de sucesso, porque depois ele foi aprovado no próximo concurso, tá? Amém. Mas o que aconteceu? O examinador ele vai contando. Então você faz uma flexão, o cara 1, você faz a segunda, o cara 2. Então ele fez a primeira, o cara 1. Ele fez a segunda, o cara quieto. Ele fez a terceira, o cara quieto. Ele fez a quarta, o cara quieto. A hora que ele terminou, Caramba. o cara olhou pra ele e falou: você tá reprovado. Tinha Por algum quê? detalhe errado. Ele não estava completando os 10 centímetros do chão. Aí ele falou: pô, mas você não falou nada, cara. Acho que eu falei, eu tava contando, parei de contar porque você não tava fazendo direito. Acabou, não tem conversa, tá? Então, gente, tomar cuidado com esses pequenos detalhes, beleza? Tomar muito cuidado. Estude, então, para fazer o TAF. Exatamente, postura Edital, é muito importante. pessoal. Edital. Edital. Não adianta você ir fazer um concurso público sem ler o edital. Se vocês entrarem lá no YouTube nosso, a gente tem lá uma playlist completa só discutindo cada fase do edital. Justamente a que tá faltando é uma do TAF, que a Rafaela Mas vai em gravar breve, pra se gente. Deus quiser, em breve, nós teremos sim, tá? Então, a flexão, que é um exercício simples, mas exige o aperfeiçoamento da técnica, né? Então, atenção aos detalhes, é isso que ele quer. É isso que o examinador quer. Ele não quer nada mais do que você fazer exatamente como deve ser feito. Mesma coisa do abdominal, né? Prestar muito atenção ali em relação à altura de cotovelo com o joelho. Precisa desse alinhamento, né? Eles pedem. Corrida também é seu sacrifício ali, é sua técnica de respiração, né? Na corrida é mais difícil eles examinarem, mas depende só de você. É mais tempo. É mais tempo. Mais tempo. Posso falar uma coisa sobre a corrida? Pode. É a visão de um professor de física agora. Vixe, Maria, aula de Misericórdia, física. tô fora. Que é o Aumenta a aula de seguinte. física. Pessoal, a aula Não é era bem... TAF? É bem simples, né? É que é o seguinte, o que acontece na corrida, né? São 2 quilômetros em até 12 minutos. Confere? mínimo. No mínimo. Beleza. Se você pegar esses 2 quilômetros e dividir por esse tempo em horas, 12 minutos representam 0,2 horas, ok? 0,2 horas. Você vai obter uma velocidade média de 10 quilômetros por hora. O que significa isso? Significa que você tem que correr por 12 minutos na velocidade mínima de 10 km por hora para que você complete esses 2 quilômetros. Beleza? Ah, Vitor, Sussa, como que eu faço para treinar então? Vou lá na esteira, subo na esteira Coloco e aí 10. coloco 10 km por hora. Ok, é um início? É o início. Aí eu falo para vocês, calma. Às vezes vocês vão colocar, e essa a Rafaela vai falar muito melhor que eu. Às vezes vocês vão colocar lá essa velocidade e não vão conseguir dar conta de correr 1 minuto no começo, né? Sim. E depois vai se adaptando, né, Rafaela? Mas uma coisa que eu quero levantar é uma questão física, que é da biomecânica do seu corpo. Se você treinar só na esteira, no dia da prova você não vai dar conta. Porque a esteira, a aerodinâmica dela, o material dela é Ajuda. feito para reduzir impacto. Exatamente, ajuda. Você vai ter que correr no chão. Então não treine só na esteira. A esteira vai te ajudar a definir uma velocidade para você ter uma noção de como você tem que correr. Mas intercale treinos de esteira com rua, para o seu joelho se adaptar ao impacto da corrida, porque é muito diferente da esteira, tá bom? Tome muito cuidado com isso, porque eu já passei por isso quando eu treinava corrida. Na academia eu me achava o super-homem na esteira. Quando eu ia correr na rua, meu joelho travava, doía, certo? Então tome muito cuidado com esse detalhe aí. Lembrando também, escolham ruas boas, tá? Você pegar uma rua tudo esburacada, de repente é o seu convite pra machucar, Pra né? Pra uma torcer o lesão. tornozelo, pra torcer o Exatamente. joelho, aí é tudo água abaixo. Exatamente. E realmente, de início, né, você tem que adaptar o seu corpo a novas condições. Hoje em dia, a gente trabalha sentado, a gente pega Uber, todo mundo tem carro, moto. Meu, não é da primeira vez que você vai correr 10 km por hora em 12 minutos. Não dá. É perigoso, entendeu? Não vá com emoção, com adrenalina. Vamos por parte. É possível sim, entendeu? Todas as pessoas vão conseguir. Porém, existe uma adaptação. Tanto uma adaptação muscular, né, como o Vitor disse, quanto uma adaptação articular. Cuidado com o joelho. O joelho é complicado, o joelho é difícil também.
Entendeu? É exatamente. Mas para uma pessoa iniciante, se você nunca treinou, se você está começando agora e precisa, comece na esteira, absorva os impactos e vá treinando aos poucos na rua. Perfeito. Boa, Ariane. Salve, Iane, né? Iane Patriota. Iane, desculpa. Mandar um salve aí pra ela, então, obrigado. E lembrar, que é bem lembrado dela, um tênis bom, né? Pra diminuir o impacto. Bom, A pisada, né? Pra tomar cuidado pra não se machucar, né? Isso é um fator que a gente tem que Inclusive, se lembrar. tiver a possibilidade, vá no médico pra ver como que tá a sua pisada. Às vezes ela tá errada, dá tempo de Exatamente. corrigir, tá? E Se você sabe que tem a pisada, né, pronada, supinada, tem alguma pisada mais torta, é bom, né, que vá às vezes no ortopedista, às vezes uma simples palmilha resolve, ou existe hoje em dia tênis específicos para isso, Sim. mas exatamente, o tênis faz toda a diferença também. Não estou falando de valor, não estou falando de Qualidade. tênis, alinhamento, qualidade, qualidade. tecido. Exatamente. E lembrando, vocês terão que fazer exames médicos para passar na PM. Por quê? Para se precaver. Vai ter que ir no dentista, vai ter que ir no ortopedista, tá? Porque senão você chega lá, você vai ter uma surpresa. De repente você tem uma mordida cruzada, de repente você tem um problema de visão que você não sabia, de repente você tem um problema ósseo, um joanete te reprova, por exemplo. Exatamente. Tá? Se quiser saber como é que é, Ricardo, a prova médica, aonde que YouTube. tem informação? YouTube. Exatamente. Corre lá no YouTube, Autoridade Concurso Canal, tem lá uma aula nossa sobre como se preparar para o teste médico, a prova médica. Não é teste, prova, né? Para o exame médico, né? médico. Ah, tem como se preparar? Ou se tem. E tem algumas surpresinhas que você vai ter se você não assistir essa aula ou se você não ler o edital, certo? Ah, mas eu tenho preguiça de ler o edital. A gente leu e fez a aula pra você, então assiste a aula lá, né? Aí curte, compartilha, né? Ajuda também a divulgar a aula. E já beleza? aproveita essas dicas dessa aula e faz ela antes mesmo do próprio TAF, porque isso pode te ajudar, tá? Você se preparando para o exame médico, você se prepara também para o TAF, você adequa o seu corpo. E isso é um ótimo motivo para você começar o quanto antes, porque dá tempo de resolver o problema, entendeu? Uma coisa é você começar a treinar para o TAF 3 meses antes, e aí você descobre que você tem, vamos supor, uma arritmia cardíaca, algum probleminha no coração, algum probleminha pulmonar, algum probleminha metabólico, mesmo hoje em dia a gente tem colesterol, diabetes, né, hipertensão, então dá tempo, e a maioria desses probleminhas, né, atividade física é possível de controlar e é possível que você vá para o seu exame médico mais tranquilo e seguro da aprovação. Legal. Beleza, show de bola. Show. Então, uma coisa que a Rafaela falou, né, na última fala dela que eu ia comentar, e no fim a gente ficou falando sobre os comentários, é o seguinte, todo mundo pode, mas exige tempo de adaptação diferente. Então, isso é um foco que a gente tem que dar. Ah, não, eu conheço o Betão lá, irmão do Tião, vizinho, sei quem, ele só estudou para a prova 1 mês antes do TAF, o Betão se preparou e regaçou no TAF. Beleza. Não é porque o Betão conseguiu que o João vai conseguir. Beleza? Então, tome muito cuidado com isso. Ele talvez tinha um biotipo que favoreceu, uma genética que favoreceu. Você sabe se você tem? Você vai arriscar? Entendeu? Então, agora, se você começa com antecedência, você corta esse risco. Beleza? É isso que a gente quer focar muito, tá? Não conte isso com que a gente quer sorte, focar. né? Exato, não E conte cada com a sorte. corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa, né? Tem pessoas que vão necessitar e perder peso para que realize melhor os movimentos. Tem pessoa que não, entendeu? Tem pessoa que demanda mais tempo, arrasa na flexão, mas demanda mais tempo na corrida. Pessoas ao contrário, entendeu? Então, não tem uma padronização para atividade física. Outra coisa que eu já escutei de aluno em sala de aula uma vez é isso aqui. Ah, não, eu jogo futebol toda quarta e sexta. Tá, o que é TAF? Joga futebol, claro, né? No dia do TAF você vai jogar futebol lá com os policiais. Meu, você tem que conhecer os exercícios que você vai fazer, certo? Não é porque você joga futebol toda quarta e sexta, anda de bicicleta na terça de manhã, que você tá pronto pro TAF. Tá? Mas você acredita que o último aluno que foi lá na academia, ele falou justamente isso. Rafa, eu jogo futebol. Eu falei, mas é diferente, porque no futebol você não tem uma velocidade constante. Não, você mais para, tiro, né? Isso, você faz o tiro, você para, você respira melhor, você pensa. Agora não, o negócio é o ritmo, a sequência, a técnica, e isso é totalmente diferente. E ele não era um jogador profissional de futebol, né?
Não. Então ele não tinha a exigência que ele vai ter ali na hora de fazer um TAF. Ele tava jogando com os amigos, batendo uma bola. Momento certo? de descontração. É. Não pode esquecer do fator psicológico também, que atrapalha muito. O cara faz tudo na academia certinho, ou em casa ele treina, ele consegue perfeito todas as repetições. No dia da zebra. Por quê? Fator psicológico. Sim, Entendeu? sobrecarrega. Nervosismo, ansiedade. Exatamente. É o preparo, né? Então, assim como a prova teórica, a prova física exige o mesmo preparo, tá, gente? Então, isso vocês têm que ter em mente o tempo todo. Certo, Ricardo? Certo, perfeito. Beleza. Nós já falamos do masculino e do feminino, né? Já. Já. Já falamos. Se tiver pergunta, pessoal, manda aí, tá? Porque se ninguém falar nada, eu vou fazer a próxima pergunta, beleza? Dale. Que é o seguinte. Tá bom, já entendemos. Tem que começar a treinar com antecedência, não deixar pra última hora. Mas como que a gente, de maneira geral, né? Claro, de maneira geral, Rafaela, porque cada pessoa é uma pessoa, como a gente conversou. Mas como que eu começo, então... o pessoal aqui que tá assistindo a gente, tá escutando a gente, falou, não, beleza, entendi, eu vou começar a treinar, então, segunda-feira. Como que eu começo o meu treino? Segunda-feira, né, gente? Que domingão ainda tem que comer alguma coisinha Segunda é e feriado, tal. feriado. Então fica feriado. pra terça, mas vamos começar a treinar. Como que eu me planejo, como que eu planejo o meu treinamento para que eu consiga evoluir, né, progredir e evitar essas lesões aí? Como que eu vou fazer isso daí? Certo. Vai assustar o que eu vou falar aqui, mas presta atenção. Esquece o exercício do TAF por agora, entendeu? Se você começar terça-feira e você é uma pessoa que não faz atividade física, esquece o TAF. Calma, vamos com calma, vamos por parte. Começa-se a movimentar, entendeu? E não importa se é andar de bicicleta, se é fazer uma caminhada, se às vezes ir para uma academia ou fazer uma arte marcial. Começa-se a movimentar. É a primeira coisa, Vitor. Não adianta chegar terça-feira e já querer fazer o abdominal, a flexão, Todas. ou pôr o tênis e sair pra rua. Entendeu? Começa a se movimentar, seja em pilates, seja em qualquer coisa, entendeu? Faça com que seu corpo movimente, circule sangue, você crie gosto pela atividade física, tá? Depois, isso eu gosto de dividir a longo, médio e curto prazo. Então, a longo prazo, ou seja, longe da prova, que é no caso terça-feira, né, o que nós estamos vivendo hoje, começa a adaptar seu corpo, né? Então, busque uma atividade física que seja prazerosa para você. E eu tenho certeza que dentro dessa atividade física, independente de qual ela seja, você vai começar a fortalecer os seus músculos, você vai começar a ter uma aptidão física melhor, você vai começar a ter mais energia, disposição, seu corpo vai adaptar ao exercício físico. A médio prazo, aí nós já estamos falando de prova teórica já feita, né, muitas decisões já tomadas, e aí sim a gente vai entrar numa parte um pouco mais específica, né, onde nós vamos pegar o exercício, ver o que ele está pedindo, começar a desenvolver a técnica um pouco, fortalecer os músculos que são exigidos. Então, flexão, vou pegar um exemplo aqui. Vamos começar a fazer uma musculação, algum exercício mais voltado para a parte peitoral, abdominal, fortalecer abdômen, fortalecer lombar, entendeu? Fortalecer as pernas também por conta do impacto na corrida. Certo. E a curto prazo, né? Ou seja, ali na reta final, a gente precisa do aperfeiçoamento da técnica, né? Então é a hora de você falar, eu preciso fazer certinho, eu preciso me atentar aos detalhes, ao refinamento do exercício. E aí sim, e nisso esse longo, médio e curto prazo vai depender de você, entendeu? Se eu fosse você, eu começaria a pegar o gosto pela atividade física desde agora. Agora, se você quer contar com um pouco mais de sorte, enfim, os 3 meses, né? Mas não é o recomendado. Não façam isso. A Rafaela citou um negócio um pouco interessante, né? Que era a respeito do exercício em si, né? Não começa querendo já fazer o exercício específico pro TAF. Começa a colocar o seu corpo para se movimentar, né? E eu tenho uma história para contar a respeito da minha pessoa sobre isso, né? Teve uma época que eu estava me preparando também para uma prova de aptidão física aí, não era de concurso da polícia, né? Mas eu precisava aprender a fazer a famosa barra. Era 2 barras, Vitor. 2 barras. Eu falei, quê? 2 barras, meu amigo? É comigo mesmo. Comprei aquela barra na internet. Ricardinho já foi em casa, já viu aquela barra lá na porta. Aquelas que você encaixa na porta e você sobe lá nela e faz o movimento. Nossa, é comigo mesmo. Falei, vou comprar essa barra. Comprei essa barra na internet. Falei, daqui. Coloquei, encaixei essa barra. Era em pronação o exercício que segura de frente, né?
Meu Deus, quem tá só ouvindo não tá vendo eu fazer o movimento. A hora que eu subi nessa barra, o meu corpo não ia nem pra cima nem pra baixo, pra cima e pra baixo. Eu fiquei pendurado, exatamente pendurado em cima da barra. Não tem força muscular. Eu não tinha força nenhuma, o bobão aqui não tinha força nenhuma. Eu estava acima do peso, nunca tinha feito um exercício físico pras costas, nada. Entendeu? Aí eu tive que começar a perder peso, ir lá na academia e fazer aquele que puxa aqui assim, ó, atrás. Nossa, era uma delícia. Daqui a pouco eu tava subindo na barra e fazendo. Exatamente. Entendeu? É uma adaptação do corpo. Não adianta você pegar e fazer as repetições que não consegue. Entende? Exige uma adaptação do corpo, uma adaptação metabólica também. Ou seja, dentro do seu corpo, as reações estão ali funcionando, tudo certinho, coração batendo ok. O pulmão também conseguindo captar mais ar para você conseguir correr. Inclusive, ó, teve um aluno, eu acho que eu nunca te contei isso, Vitor, que ele chegou pra mim e falou assim: professor, eu não tô treinando pro TAF, eu não tô fazendo nada. Eu falei, mas dá uma caminhadinha e tudo mais, né? Aí eu me lembrei de uma questão que um médico me falou uma vez. Eu perguntei pra ele: você já fez exercício físico, né, tudo mais, antigamente? Ele: nossa, eu já fui meio maromba. Eu olhei e falei: olha que beleza, o seu corpo então vai ter o quê? A memória muscular. Isso, importantíssima. Então, se você já fez exercício físico, saiba que você vai ter uma maior facilidade de chegar naquele tão desejado, naquela situação tão desejada. Exatamente. Agora, se você não fez, tem que começar antes pra acompanhar o tempo. A memória muscular ela é muito boa, né? Então, assim, sorte do indivíduo que começa a fazer atividade física desde cedo, né? Na adolescência, enfim. E, realmente, o corpo já conhece o exercício, já conhece o movimento. E só um detalhe também, né? Que, inclusive, eu estava pensando isso hoje. Pensa comigo. Você treinando, você tá pensando: poxa, meu joelho tem que fazer isso, meu cotovelo, eu tenho que me atentar. Só que lá na hora, não pense em detalhes. Treine de forma que o exercício já esteja automático em você, para que na hora do seu exame você faça com uma clareza assim completa, que você faça, chega e no sinal do examinador você já faça aquilo automático, entendeu? Que lá no dia você não pense em ter que cotovelo tal jeito, perna tal jeito, entendeu? Treine a ponto de ficar automático. E só o tempo vai permitir isso daí, né? Com certeza. Só o Sem tempo. dúvida. O sacrifício, a repetição, constância, esperança e muito sacrifício. Show de bola. Mas vale a pena tudo, eu tenho Vamos certeza. pra falar um pouco de lesão? Lesão? Vamos. Deus me livre, cara. Tenho medo disso aí. Eu tenho uma protusão aqui nas costas que vocês nem imaginam. Jesus, Só do hernia tempo que eu tô de sentado aqui disco. já tá doendo até minha alma. Tá descendo lá no calcanhar. Sabe que dor que é essa, né? Vocês sabem que dor que é essa. Acho que lesão é só o treino com cuidado, né? Sem pressa, né? Tentar... Como que a gente faz, né? Pra evitar lesões, assim, muito graves, né? Por exemplo, que uma lesãozinha ou outra pode ocorrer, né? Pode, uma e dor, é normal né? acontecer. Né? Por exemplo, no caso de um fortalecimento muscular, o corpo lesiona o músculo e depois recupera. Né? Então, ou seja, as lesões elas são normais no organismo humano. Porém, existem as lesões que vão te incapacitar. Então, é essa que você tem que evitar. Você evita se adaptando de uma forma correta, né? Ou seja, foi tudo que a gente falou, não precisa nem repetir. Não vá com sede ao pote. Vamos com calma, entendeu? Vamos fortalecer primeiro, preparar o nosso organismo primeiro. Depois, corretamente, né? Não faça de mau jeito. Vamos prestar atenção em coluna, em joelho, né? Nada de pegar muito peso exuberante, né? Tudo tem uma fase, tudo tem um progresso. Então, assim, as lesões, elas ocorrem. Mas, sinceramente, elas ocorrem por falta de cuidado seu, entendeu? O nosso organismo, o nosso corpo tem uma biomecânica perfeita. Tudo é encaixado, tudo se encaixa de uma maneira perfeita. Só que acontecem as lesões por um excesso ali de algum impacto, excesso de alguma carga, né? Então, chega a ser uma falta de responsabilidade quando se ocorre lesões. Acontece? Pode acontecer. E é possível também de cura, né? Então, às vezes, no momento que você sentiu, às vezes, no abdômen, você sentiu a nuca, você sentiu a coluna lombar, calma, para, descansa. Descansa aí alguns dias, né? Tenta passar numa unidade de saúde. Às vezes, eles têm um anti-inflamatório qualquer pode resolver, né? Ou, às vezes, casos mais graves, como algumas sessões de fisioterapia, enfim. Existem profissionais que podem te ajudar nisso, né? Por isso que é importante também a presença do educador físico, né? Não digo que na internet você não vai ter acesso a isso.
Porque você vai. YouTube, navegador, tudo. Instagram, existem milhões de vídeos das pessoas ensinando, entendeu? Só que essas pessoas não conhecem você, né? Então, aí é a hora de colocar a mão na consciência e vai, como que é o meu corpo, como que eu tô alinhado, como que tá a minha coluna, o meu joelho, né? E com calma é possível evitar. Evitamos as lesões com as técnicas corretas, né? Então, prestar bastante atenção em joelho, principalmente, em ombro, em coluna lombar, coluna no geral, tornozelo, né? Cuidado com as torções. Maravilha, show de bola. Eu tenho mais alguma dúvida dessa parte do... Do TAF em si, da prova, das lesões, não. Eu tenho só mais uma perguntinha, posso? Opa, Claro. com todo beleza. prazer. Que é a respeito da alimentação. Porque um exercício físico ele tem que estar bem alinhado com a alimentação, né? Então, assim, como que a gente deve se alimentar no dia a dia? Tem algo que eu tenho que comer antes, algo que eu tenho que comer depois, algo que eu tenho que evitar antes de uma prática de exercício físico, algo que eu tenho que evitar depois, que vai auxiliar no meu desenvolvimento mais rápido? Como é que funciona isso? Tem. Não existe uma regra também, né? No geral, o seu corpo necessita de alimentos de verdade, né? Ou seja, alimentos que existem de verdade. Não estou falando de alimentos transgênicos, corantes, que mais? Alimentos preparados em laboratório. Então, quanto mais limpa for a sua alimentação, é melhor, né? Ou seja, ninguém coloca combustível alterado em Ferrari, né? Ou seja, quanto mais limpa for a sua alimentação em geral. O que você precisa consumir? Você precisa consumir energia, combustível para o corpo. Isso a gente encontra nos carboidratos, né? Que mais que você precisa? Você precisa regenerar tudo aquilo. Na proteína, a proteína regenera o músculo, regenera o sangue, ela leva mais oxigênio para todos os tecidos. Você precisa da fruta, do legumes, da verdura, porque ele te dá sustância, né? Te dá a sensação de vitalidade, melhorando todo o sistema metabólico também, todas as reações do seu corpo, né? Principalmente tem gente que não gosta de fruta, não gosta de legumes também. Eu me forço a comer também, porque eu sei que não é fácil, mas é necessário. E aí, quando a gente fala de atividade física, pensa comigo. Se você vai gastar energia na atividade física, o que você precisa comer? Um pouco de tudo, de maneira limpa, de maneira saudável e nas porções corretas. Ou seja, antes de uma atividade física, eu preciso do carboidrato me dando energia, eu preciso da proteína já fazendo essa recuperação do meu corpo e eu preciso da fibra e da vitamina ali mexendo em todo o meu metabolismo, né? Alimentação específica, digo, dieta, cardápio alimentar, isso é uma parte nutricional. Porém, você mesmo pode programar a sua rotina de forma que você melhore a sua alimentação. Porque isso vai melhorar a questão dos estudos, vai melhorar seu desempenho na atividade física, vai te acalmar, né? Muita gente aí descontando ansiedade na alimentação, em lanche, fritura, e isso não vai ajudar nada em seu corpo, né? O doce, a gente tem tantas maneiras de obter o doce, né? No caso, na frutose, no leite, sim, enfim, no queijo. Que mais? Todas as frutas são muito boas também. E a alimentação já entra também na parte do peso, né? A gente sabe que existem algumas pessoas que vão precisar aí de um aumento ou de uma perda de peso para que consigam melhorar a sua aptidão física. É normal isso acontecer. E a partir do momento que você começa a fazer uma atividade física, é normal que o seu corpo modifique também nessa parte, na queima da gordura, no ganho da massa muscular. Legal. Evitar, então, comidas não naturais, né? Eu acho que essa é a doces principal industrializados, dica, né? A fritura não tem nada. É que assim, é muito gostoso. Só que o seu corpo pega, leva para o seu estômago e joga fora nas fezes, entende? Não tem absorção de nutrientes. Ou seja, é um alimento que passou ali por você, te manteve vivo e pronto. Diferente de uma alimentação saudável e verdadeira, em que o seu estômago recebe, leva para o seu intestino, para o seu estômago, ele retira tudo o que ele precisa e depois elimina o que não presta.
mas senão fica aquela alimentação pobre, né? Você sem energia, você fraco, né? Cuidado também na questão de não comer, né? Que isso não tem nada a ver, esse negócio, não vou comer pouco, vou comer só ovo. Para com isso, né? A gente precisa comer de tudo um pouco, com responsabilidade, de forma natural. Vou treinar, antes de treinar não vou comer nada pra queimar mais. Vai passar mal, vai baixar a pressão, não precisa disso. O corpo vai buscar energia onde não tem. Inclusive, a Yane aqui falou assim, dieta em casa sem matar os familiares com estresse. Então lembrar disso daí, né? Os familiares não têm culpa que você tem que fazer dieta não, hein? Exatamente. Tem esse ponto aí. Fica a dica, hein, pessoal? Tomar muito cuidado com isso aí também, né? Querer que todo mundo na casa tenha a mesma alimentação que a sua, né? Mas muitas vezes, como chama a moça? Yane. Muitas vezes eu falo, porque eu sou uma pessoa também que tô em dieta sempre, né? Por que eu fico estressada com alimentação e com dieta? Porque é ruim, entendeu? O gosto de um brócolis, o gosto de uma rúcula, não é o mesmo gosto de uma lasanha, de uma coisa mais saborosa. Eu costumo dizer que o brócolis só fica bom numa pizza de brócolis, catupiry e bacon. Eu também. Eu concordo. Mas muitas vezes, a gente fica estressado por conta que é ruim. Mas vamos procurar fazer receitas que é possivelmente muito acessível na internet, receitas onde você traz esses nutrientes e fica receita saborosa. E outra, existe amor melhor do que você cuidar da alimentação de quem está em casa, entendeu? Isso é um gesto de amor, né? Uma filha cuidar da alimentação de um pai, ou um esposo cuidar da alimentação de uma esposa. Ou seja, pega essa tua família e faz com que todo mundo ali melhore junto com você. Tem umas dietinhas fitness aí, que você coloca tudo lá, brócolis, tudo que você não gosta, você coloca lá, junta, faz um molhinho lá, de repente fica uma delícia. É possível Olha acontecer que beleza. isso. É verdade. O negócio é Quem gosta de cozinha, isso é ótimo. É um ramo que tá, assim, muitos doces também. Eu vejo que muita gente desconta a ansiedade em doce. Hoje em dia a gente tem açúcar de tudo quanto é jeito, tem farinha de tudo quanto é jeito, chocolate de tudo quanto é jeito. Quem não faz e quem às vezes fica estressado pela questão de não gostar de comer um alimento saudável é porque ainda não descobriu as receitas, porque tem muita receita gostosa. Maravilha, show de bola, hein? Que live, hein, meus amigos? Que é isso, hein? Muito bom, muito bom. Show de bola. Muito obrigado, Rafaela. Acho que é isso então, né, pessoal? Eu vou fazer uns agradecimentos aqui ao pessoal que tá assistindo. O pessoal aí, muito bom. O Ivomar fez uma participação muito legal, tá? A Yane também. Yane participou pra caramba. Muito falou oi agora. Olá. Oi? Sim, a Yane tá aqui até o final, viu? Assistiu tudo, tá falando oi aqui pra gente. Espero que deu tudo certo, tá? Espero que você tenha compreendido. Eu tô aqui na sua disposição também pro que você precisar, viu? Eu tenho certeza que você vai passar. A Amanda também participou com a gente, Mara. Muito legal, pessoal. Valeu aí por estar acompanhando. Pô, Mara é minha mãe, hein? É minha mãe? Minha mãe Conferência, tá. Mara Bombo. É ela Oi, mesmo. mãe. Tudo bem, mãe? Tudo certo aí? Como rapaz. chama? Mara? Mãe é foda, né? Mãe não perde, não tem conversa, cara. Mara, tem como você mandar o Vitor pra academia lá, treinar pelo menos 3 vezes por semana, Mara? Chuta ele de casa. Para com isso, gente. Pera aí. Valeu, gente. Muito bom. Muito a Yane obrigado. acabou de falar que você é fera. Muito obrigada. Você que é fera que vai ser aprovada. Eu tô aqui pra te ajudar. É isso aí, então, pessoal. Continue acompanhando nossas redes sociais, tá? O Instagram, live aí. Direto a gente tem live, tá anunciando com os professores, então já teve do Augusto, que foi muito bom, teremos com outros professores, teremos com os policiais aprovados, vai contar a história de como passou, como que é dentro da polícia, como que tá sendo a história deles Ô, lá, Vitor, tá? aqui em primeira mão, tô pra trazer um cara que é sensacional em direito constitucional e que cai na prova, tá? Eita, pega. Sensacional. O Direito constitucional, hein, o gente? cara, ele tem mais de 40 livros nisso daí. Não é qualquer babaca, não. Ele vai vir aqui e vai dar um show pra vocês. Se der tudo certo, em breve a gente anuncia, tá? Aguarda essa live então, hein? Vamos falar de direito. Um negócio que eu entendo muito, vocês nem imaginam. Beleza, gente? Muito obrigado. Até uma Gente, próxima. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Foi excelente falar com vocês. Eu tô sempre à disposição, viu? Nós Para que que vocês agradecemos. precisarem. Nós que É isso aí, agradecemos. querido. Seja uma autoridade você também. Grande Seja uma abraço. autoridade você também. Até mais, pessoal. E tchau, tchau.